Fala pessoal, beleza? Bom, hoje a gente vai continuar aqui o desenvolvimento do nosso layout, né? A gente vai partir para o próximo step aqui de digitar senha e dar sequência aí, e vamos dar uma refatorada aqui porque o nosso componente aqui de login tá meio grande, né? E como a gente vai utilizar muita coisa daqui para fazer o layout da parte de senha também, então vai ficar interessante a gente dar uma refatorada aí. Mas primeiro vamos dar continuidade aqui na parte que a gente estava fazendo na aula passada, né? A gente fez aqui o componente desse comportamento, né, de manter preenchido, e a gente poder ter essa funcionalidade do hover com o preenchimento aqui, esse efeito legal aqui. E agora a gente vai partir para a próxima parte do uso aqui do código, né? Primeiro, né? A gente tem aqui a parte do input de e-mail, né? Que ele tem o seu próprio comportamento, sua própria lógica. E a gente consegue extrair essa parte daqui, né? Então, tudo que for daqui de dentro aqui desse form, a gente consegue extrair para um componente de e-mail input, né? Vamos colocar aqui e-mail input. E aí a gente cria o input de e-mail aqui, né? Vai ser uma function e-mail, function e-mail input, e a gente vai colar ele aqui. E vamos trazer as dependências dele para cá também, que é basicamente isso aqui. A gente vai colocar ele aqui e vai dar um return, né? Faltou dar o return. Aí. E pronto, a gente tem um input de e-mail funcionando normalmente. Mas agora, como a gente vai fazer a próxima parte aqui do step, né? A gente precisa dar uma refatorada, porque toda essa parte aqui desse ícone aqui do xizinho, o logo, a mensagem, o botão, a gente vai manter, né, no próximo no layout. Na verdade o botão não, né, mas esse modelo aqui com esse fundo, com essa caixa aqui, a gente vai manter na próxima tela também. E aí, deixa eu só remover isso aqui que não está sendo utilizado, organizar os imports. E agora a gente vem aqui, deixa eu diminuir um pouco aqui. E a gente vai vir aqui na presentation ainda, na nossa camada de presentation. E vamos criar aqui uma pasta de components. Né? Essa pasta de componentes ela vai ser todos os componentes compartilhados aqui entre a aplicação vão ficar aqui. Aí caso a gente tenha algum componente específico de uma página, a gente deixa dentro do contexto dela, né? Um contexto delimitado por página, por seção. No caso aqui a gente vai ter uma pasta de layouts. E dentro dessa pasta components a gente também vai ter o nosso index de exportação. Né? Já vou dar um export from aqui layouts e a gente vai ter uma pasta de unalf, que é o layout de quando a pessoa não está logada, quando o usuário não está logado. E a gente vai criar aqui unalf index tsx. Esse nosso componente de layout ele vai ser tipo um wrapper para toda a nossa seção, que aí a gente pode modificar só o conteúdo aqui e a gente não precisa se preocupar em reescrever estilos e tudo mais. Então a gente vai importar aqui o React padrão. A gente vai criar uma interface aqui, um Nalf layout props. A gente vai ter aqui um children, que vai ser um React Node, tá? A gente vai ter aqui um export function, um nalf layout, e ele vai ter aqui as propriedades, que é um nalf
Layout Props. E aqui a gente pega o Children. Esse Children, né, são todos os filhos, né? Para quem não manja muito do React ainda, o que seria o Children? Aqui, ó, a gente tem um formulário e ele tem um Children. Todos os componentes que tem dentro de algum outro componente ou de uma tag HTML são chamados Children. Ou seja, isso aqui é um Children, isso aqui é um Children, isso aqui é um Children dessa div. Esses dois itens são dois Childrens dessa div aqui. Essa div também é uma Children dessa, são os filhos, né? Então, todo componente dentro do outro são os Childrens. E basicamente é isso que a gente vai pegar aqui. A gente vai dar um return. E aí a gente vai refatorar agora. O que a gente vai refatorar? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou jogar esse cara para cá e vou aumentar aqui. Que aí a gente consegue fazer assim, né? Alternar entre as telas. A gente vai pegar o nosso login aqui. Vamos copiar tudo isso aqui. Vamos criar um nauf.css. Vamos colar tudo aqui. Aqui na nossa index a gente dá um import no nosso nauf.css. E aí, aqui no nosso login, a gente vai pegar tudo que não é o nosso children. E o que não é o nosso children aqui, né? De login. Tudo isso aqui vai ser o nosso children. A gente vai pegar até essa parte aqui, que é a parte do container, do box do meio, o nosso header, né, com o botão e a logo, e aí o começo do conteúdo. Então toda essa parte aqui vai ser aqui do nosso layout. E toda a parte que também está fora aqui, de baixo, a gente faz a mesma coisa. Vamos arrancar tudo daqui e jogar para lá. E aqui a gente vai colocar o children. Aqui ele já está reclamando do import. A gente pode dar um import aqui. E aqui agora ele vai gritar até dizer chega. Pronto. Vamos tirar aqui esse comentário que não precisa. Aqui já está ok. Beleza. Só tem um detalhe importante agora no nosso login, né? Nosso login ele vai precisar do layout dele, né? Porque agora se a gente vier aqui, ó, tá todo estourado, todo quebrado, todo estranho. E aí, para isso, a gente vai pegar todo esse conteúdo aqui e vai colocar dentro do nauf layout. E pronto. Voltamos a ter exatamente o layout que a gente tinha antes. Só quebramos agora num layout um pouco menor, um pouco mais enxuto e mais fácil de reutilizar. Organizar os imports, tirar aqui que a gente não precisa mais. E agora tem um detalhe, né? A gente ainda manteve o forgot password link aqui no nosso login. Agora, o form control, vamos ver o que tem aqui, né? Ó, email input, a gente tem form control e form control input e label. Ou seja, esse aqui, também fica aqui e o form control também. Agora, middle container e login container, a gente não precisa mais desse cara, pode arrancar ele daqui. Por que eu estou arrancando? Por causa que agora ele está lá no nosso layout. Então a gente volta aqui no nosso CSS de layout e arranca todo o restante. Deixa só o middle container e o login container. E aqui não mudou nada. A gente ainda está com o mesmo comportamento. Só que agora as responsabilidades estão bem divididas, né? Esse cara aqui monta o layout para a gente, esse aqui monta o conteúdo. E aí o CSS do layout fica lá com ele e o CSS do conteúdo fica aqui com ele também.
Bom, tendo isso feito, a gente já consegue fazer o quê? Comitar aqui, a gente vai colocar um refactor, né? E vamos colocar aqui, criado o layout padrão, né? E é isso. E vamos comitar. Beleza? Criado o layout padrão. Qual que seria o próximo passo agora? É a gente partir para criar a funcionalidade, né, do login. Mas primeiro tem uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês aqui, que é outra funcionalidade do React, que é o chamado Code Splitting. Aqui, quando a gente abre a rede aqui, deixa eu dar um F5, ó, percebe que ele carrega o nosso bundle? Esse bundle aqui, ele contém todo o JavaScript da nossa aplicação. Ele carrega o nosso main CSS, que é todo o CSS da aplicação, carrega as fontes e carrega o bundle. Só que conforme a gente vai crescendo a aplicação, esse cara vai ficando cada vez maior. Ó, ele já está com 4 megas aqui. Cadê? Onde é que eu consigo ver? Ó, tamanho. Ah, não. Esse cara aqui ó, tá com 938 kilobytes. E a gente só tem uma tela pequena e simples. O que acontece? Se o usuário não for chegar em determinado ponto da nossa aplicação, por exemplo, se eu não fizer o login, não faz sentido eu carregar a página inicial, né? Por quê? Porque se eu não fiz nem o login, por que eu já vou carregar um bundle de página inicial? Não faz sentido. E aí, para a gente deixar isso mais rápido, né? O React tem o Code Splitting. E aí a gente faz o seguinte, a gente fala para o React que a gente quer quebrar em vários pedacinhos o nosso JavaScript e para ele carregar só quando for preciso. E aí para isso, a gente vem aqui no router, aqui na main, na nossa main primeiro, e a gente vai criar uma pasta aqui de factory. Essa factory é uma, como o próprio nome diz, é uma fábrica, né? Ela vai fabricar o que pra gente? A nossa página. E aqui a gente vai ter uma factory para as pages. Eu vou colocar aqui a nossa login tsx, né? E a gente vai importar o React normalmente. A gente vai dar um export default login factory, né? E ela só vai retornar a nossa página de login. Nada além disso. Export default function, né? Login factory. É só isso. A princípio é só isso. Aí o que a gente vai fazer? Aqui no nosso router, onde a gente importa o login aqui da camada de presentation, a gente vai mudar um pouco. Ao invés de pegar esse login dali da camada de presentation, a gente vai fazer o seguinte. Vamos apagar ele aqui e vamos criar aqui, ó, const make login factory. Ou seja, né, faça a nossa fábrica do login, né? Chame a fábrica do login, que vai ser um react.lazy. E aí aqui ele espera um import, ou seja, a gente vai fazer assim, ó, import .. vamos lá na factory, pages, login. Ou seja, esse cara aqui agora, ele vai importar o nosso login. Ele vai importar o nosso login lá da nossa fábrica. E aí agora ele está reclamando aqui, porque a gente precisa configurar o que? Ah tá, ele está reclamando do common.js, é lá no tsconfig. Aqui em module, a gente vai colocar esNext. E vamos ver se ele já melhora. Aí, pronto. Só mudar aqui em module para esNext e ele já para de reclamar. Percebi que a gente não iniciou o tslint, então vamos fazer assim, yarn tslint init. Pronto, ele já criou aqui um arquivo de configuração de tslint para a gente.
E a gente não precisa mudar absolutamente nada, tá? Ele só está reclamando aqui que ele não está conseguindo encontrar o TSLint. A gente dá um Ctrl Shift P, Reload Window. E aí pronto. Se ele conseguir inicializar, maravilha. Agora quando a gente dá o Ctrl S, ele já vai fazer as configurações baseadas no TSLint. Agora voltando à parte do router, a gente já tem aqui a nossa fábrica, né? E a gente precisa passar aqui como elemento a nossa fábrica. Só que tem um detalhe. Quando a gente faz isso, ó, ele vai reclamar. Até ele está reclamando do TSLint ainda. Então vamos fazer o seguinte. Vamos parar aqui. Vamos dar um docker compose restart. Pronto. Aí vamos pegar os logs de novo. Beleza, sucesso. A gente volta aqui. E ó, até então está funcionando tudo bem. Agora olha o detalhe que é importante aqui. Percebe que o nosso bundle aqui diminuiu de tamanho? Agora ele tem 800k, só que a gente tem aqui também, ó, src main factory pages login bundle. Ou seja, ele pegou os 7 KB da nossa página de login e separou em outro script. Então a gente tem uma aplicação que vai carregar muito mais rápido conforme o usuário vai navegando. E ele vai carregando sob demanda. É o famoso code splitting do React. Só que aqui ainda tem um problema. Porque se eu tiver com a página lenta, vamos colocar aqui ó, uma conexão lenta. Vamos ver o que acontece. Baixou o bundle. Ok, baixou o bundle. Olha só. Carrega, carrega, carrega. E aí ele fica carregando, mas não dá nenhum feedback pra gente. Ó, tá aguardando as fontes. Opa, carregou a nossa factory. Aí, beleza. Agora carregou. Aí o React, ele tem uma coisa que chama suspense. Que é assim, ó. A gente vai passar aqui suspense e vai colar a nossa factory aqui dentro. E aqui como fallback, a gente vai passar o seguinte. Loading page. Vamos ver o que vai rolar agora. A gente atualizou. Vamos lá, com conexão, vai uma conexão um pouco mais rápida. Opa, vamos deixar lenta de novo. Ó, percebe aqui no canto aqui, ó. Assim, se o usuário está numa conexão lenta e ele está baixando os recursos, o que acontece? Ele não sabe o que está acontecendo. Geralmente, vai acontecer o seguinte. Ele vai olhar isso aqui, não está carregando, vai sair. Porém, agora a gente tem aqui, ó, loading page, carregou. Ou seja, ele tem a funcionalidade de carregamento de página. Ele vai dizer para a gente que está carregando a página. Só que a gente vai deixar isso aqui um pouco mais interessante mais para frente. A ideia era só explicar que a gente consegue fazer esse code splitting. E aí agora a gente vai fazer o seguinte, como a gente criou de novo, vamos colocar aqui, ó, TSLint, a gente vai commitar, né, nosso TSLint como uma char, né, adicionada config de TSLint. Beleza? Aí a gente fez o code splitting, que foi um refactor. Feito, criada fábrica de página e adicionado code splitting. Pronto. Agora a gente vai partir para outro cenário. Beleza, a gente vai refatorar
novamente aqui as nossas páginas, né? O objetivo da refatoração, né? Um dev tem que estar sempre fazendo refatorações com o objetivo de melhorar a qualidade do código e simplificar a manutenção dele também. O que que acontece, né? A gente vai ter na mesma tela aqui o comportamento de preencher a senha, trocar para o próximo step, preencher o e-mail, troca para o próximo step, digita a senha, faz o login. Só que para isso acontecer, esse botão aqui ele é uma condicional para a gente voltar. Ou seja, eu clico nesse botão, eu volto para poder digitar meu e-mail. Se eu clicar em próximo e for digitar a minha senha, né, esse botão tem que me permitir voltar e corrigir o e-mail caso eu digite errado, né? E aí a gente vai criar esse comportamento agora. Só que, né, antes disso, a gente tem que modificar aqui o nosso layout. A gente precisa fazer o nosso layout aqui, nosso botão, aparecer somente com uma condição. Sendo que a condição qual é? Que a gente tenha uma ação de voltar. Ou seja, se a gente não tem uma ação de voltar, por exemplo aqui. Aqui não faz sentido. Eu clico aqui, eu vou voltar para onde? Não posso voltar para lugar nenhum. Essa é a minha página inicial para mim fazer o login. Então esse botão não tem que estar aparecendo. Porém, quando eu for para a página de senha, esse botão tem que aparecer e me dar a opção para mim voltar, tá? Então já vai fazer sentido logo em seguida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar esse botão aqui. A gente vai refatorar aqui a página de login, tá? Que a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar aqui uma pasta de components dentro do login, que vai ser a pasta que vai manter o nosso componente de e-mail e de senha, tá? E aí a gente vai criar aqui form inputs.tsx. Vamos importar o React. Vamos importar o login.css. Afinal de contas, a gente ainda está na página de login, né? E a gente vai fazer assim, ó, export function email input. Na verdade, como a gente já tem aqui, eu vou só recortar ele para ficar mais fácil e mais rápido da gente mexer, tá? Vou arrancar ele daqui, vou colocar ele aqui e vou dar um export. Aqui em classes eu vou importar também. Deixa eu só ajeitar aqui os imports. Na verdade, esse cara aqui a gente não vai trazer ele para cá. A gente vai ter um comportamento um pouco diferente aqui. Deixa eu tirar ele daqui. E a gente vai ter um outro componente de senha, né? Eu vou criar ele depois que a gente tiver a estrutura aqui, porque muita coisa vai ser parecida, tá? Então vamos ver primeiro o que a gente precisa. A gente vai precisar das propriedades, né? Que vai ser o nosso email input props. Esse email input props a gente vai criar assim, ó, type email input props vai ser um react.input html attributes e a gente vai colocar aqui que ele é um HTML input element. Ou seja, a gente vai receber todas as propriedades de um input no nosso input. Então, se eu vier aqui, ó, a gente já tem todas aqui, ó, todas as propriedades na IntelliSense de um input comum. Só que o que eu quero? Eu quero um ID, eu quero o value, eu quero o onChange dele, eu quero o disabled, porque a gente vai adicionar o comportamento de desabilitado, e eu vou dar um 3 pontos REST aqui. O que significa esse REST? Qualquer outra propriedade do input dessas aqui, né, de todas essas que eu passar, ele vai colocar numa única variável chamada REST, porque isso não importa, a gente só quer repassar as propriedades para o nosso input. Aí eu venho aqui e repito a operação, passo o REST aqui. Isso significa que significa dizer que tudo que tiver aqui, né, todas essas propriedades aqui, e mais algumas ainda, que ele tem mais 276, o que seria muito ruim a gente ficar digitando uma por uma, né?
Então, todas as 276 que a gente pode passar para o input, a gente vai jogar aqui no input. E agora, aqui a gente vai fazer o seguinte. O nosso ID, ele também é opcional. Ó. Ele pode ser uma string ou undefined, ou seja, não preciso passar. Só que como a gente tem esse tratamento de label, o que acontece? Se eu tiro o HTML4 daqui, o nosso input para de funcionar. Deixa eu fazer assim, para ele parar de dar erro. Beleza? Que aí a gente chega aqui e já pode usar o nosso email input. Beleza? Só para ele parar de reclamar ali e eu poder mostrar. O que acontece? Cliquei, estou digitando. Ah tá, peraí. Deixa eu tirar aqui a limitação. Cliquei, ó. Se eu clico no label, ó, nada acontece. Estou clicando, eu tenho que clicar aqui no input, né? Porque o nosso input está aqui embaixo. Só que eu quero poder clicar aqui no e-mail e ele dá o comportamento assim. Ele não está funcionando porque eu tirei o HTML4 daqui. O que acontece? O nosso HTML4 ele vai ser o nosso ID. E aí eu posso passar aqui ID. Ou seja, eles serão ambos iguais, o mesmo. E aí o nosso HTML form, aqui é value. O nosso HTML for vai apontar for ID, ou seja, para o ID. Qual o ID? Esse aqui. Então se eu vier aqui e clicar, ele ainda não funciona. Por quê? Porque o nosso ID ele não tem valor. Se eu der um console.log aqui, ID, e a gente vier aqui no console, ó, undefined. Só que eu quero fazer o quê? Eu quero que ele gere um ID aleatório aqui pra gente. E aí, para isso, a gente vai vir aqui nos helpers, nos nossos hooks. E aí a gente vai criar aqui, ó, export function use ID. E esse nosso ID vai retornar uma string, que vai ser o quê? Return window.crypto.random UUID. É isso. E aí, com isso, a gente consegue fazer o seguinte. Aqui no nosso input, a gente vai dizer que ele é igual a use ID. Por que isso? Porque agora, sempre que a gente entrar, ó, ele vai gerar um UID aleatório. Sempre que eu entrar, ele vai gerar um novo. Mas se eu chegar aqui e passar ID e-mail, olha o que acontece? E-mail. Ele sobrescreve. Ou seja, esse valor aqui é um valor default caso a gente não passe um ID. E agora a gente está precavido e o nosso input ele sempre vai aceitar que eu clique em qualquer lugar aqui para ele focar. E aí, beleza, a gente pode seguir para o próximo comportamento. Vamos ver aqui, qual que é o próximo comportamento? Aqui é o value, porque a gente precisa conseguir digitar aqui, né? E ele reconheceu o valor aqui de preenchimento. Ele ainda não está funcionando porque a gente não terminou. Aqui, o type é e-mail. Beleza, value onChange. E a gente tem o disabled, que ele vai ser igual ao disabled. Né? Ou seja, se a gente passar aqui que o nosso input está desabilitado, a gente não deve conseguir clicar nele. Estou clicando e ele não acontece nada, porque está desabilitado. Se eu tiro isso daqui, consigo clicar normalmente. Beleza. Criamos aqui o nosso input. Só que agora tem um detalhe. Quando a gente tiver selecionado aqui e digitado, primeiro eu vou fazer o seguinte. Vamos criar
a parte das telas e depois a gente volta nesse cara. Fazer o seguinte, componente fit criado componente de e-mail input, componente de input de e-mail. Beleza? Aqui no hook fit criado hook auxiliar de ID aleatório. Beleza? Nosso layout aqui a gente não precisa comitar, é só uma modificação temporária. Na nossa página de login é onde a gente vai trabalhar agora. Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter duas partes na nossa tela. E a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente vai criar uma nova pasta com screens, que são telas, né? São telas dentro do nosso login. E aí, a nossa tela, a gente vai ter a tela de e-mail, vai ser a nossa e-mail screen, tsx. E aqui a gente vai fazer o seguinte, import React, né? Padrão, sempre lembrar de importar o React. E a gente vai dar um export function email screen e vai dar um return aqui. E a gente vai colocar esses carinhas aqui. Isso aqui é o mesmo que colocar assim, ó, react.fragment. O react.fragment, ó, deixa eu dar um OK aqui. Melhor, vou colocar um H1. Aqui está o H1. H1. E a gente vai voltar lá no nosso index. E aqui dentro do nosso form, a gente vai chamar a nossa email screen aqui. O que vai acontecer? Ó, aqui está o H1. Só que olha só aqui que engraçado. A gente tem o form, que é esse cara aqui. E aí dentro do nosso email screen, a gente tem o fragment e depois o H1. Só que percebe que o fragment não aparece aqui? É que ele não tem valor real na DOM, né? na árvore de elementos do HTML. Ele não tem valor nenhum. É como se ele não existisse para o HTML. Ele só existe para o React porque eu não posso passar assim, ó, dois filhos para um componente só do React. Ó o que ele reclama. Expressão não utilizada, esperava uma chamada de função ou uma atribuição. Expressões JSX devem ter um elemento pai, ou seja, todas as expressões JSX devem conter um elemento pai. E aí quando você tem uma situação que você precisa de dois, você consegue encapsular os dois elementos dentro do fragment. Ó. E aí ele para de reclamar. Por quê? A gente tem um elemento pai, que é um elemento vazio, uma tag vazia do React, e a gente tem os filhos como a gente precisa. E olha aqui, ele parou de reclamar e deixou a gente usar. Ó. E dentro do nosso form a gente tem os dois H1s. Essa é basicamente a funcionalidade do nosso fragment, beleza? Então agora a gente consegue dar sequência aqui. Por que a gente vai precisar disso? Porque aqui a gente vai ter uma div, na verdade vai ter duas divs, e essa div aqui a gente vai ter um H1 que vai estar escrito assim, para começar, informe telefone, e-mail ou nome de usuário. E aí aqui a gente vai ter o nosso e-mail input. E aí depois disso, a gente vai ter aqui o nosso elemento de esqueceu a senha aqui, ó, que é basicamente esse cara aqui. Eu vou recortar ele daqui, vou colar ele aqui, e aí como a gente já tem o nosso email screen, aqui eu vou deixar ele só dentro do form. Esse cara aqui
a gente pode remover. Esse cara a gente pode remover. E esse aqui também. Vai ficar só com isso aqui, tá? E aí, se a gente voltar para cá, tá quebrado, né? Porque a gente precisa arrumar. Aqui a nossa class name vai ser flex, flexCol e flex1, né? Porque daí a gente consegue mexer nos elementos internos e aí tudo vai funcionar como deveria, né? Na verdade, nem isso aqui a gente não precisa mais. E agora nosso form ficou pequenininho, né? Nosso login está cada vez ficando menor. Aqui a gente pode remover. Vamos arrumar aqui de novo. E aqui, voltando para o nossa screen de e-mail, a gente vai colocar aqui aqueles estilos que a gente removeu antes de lá da outra tela. Porque basicamente a gente removeu daqui, a gente vai colocar para cá. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou dar um rollback aqui, porque daí eu consigo copiar os elementos prontos. Ó. O H1 com todas as configurações. O class name pai dele vai ter essas configurações. A gente vai colocar aqui. Beleza. Daí a gente já pode remover esse cara aqui. Opa. Esse e esse. Inclusive esse aqui também. Esse aqui a gente já recortou e pronto. E basicamente esse vai ser o nosso layout. Ó. Tá quase voltando como estava antes. Né? A gente ainda tem alguns detalhes para ajeitar, mas tá quase. Aqui ele tá uma class toda torta. Ah tá, eu preciso colocar aqui a nossa classe que estava antes, né? Que é a nossa flex column e flex1. Beleza? Aí, ó, beleza. Já estamos com a tela exatamente como estava antes. O nosso botão aqui não está mais aqui, né? Ele sumiu porque a gente comentou ele lá. E ok, estamos com o nosso carinha funcionando. Só que lembra que a gente estava falando de quebrar em bundles menores? O que acontece? Se eu nunca passar dessa parte, faz sentido eu carregar o input de senha? Também não faria sentido. Por quê? Porque eu posso ter caído aqui por engano, nunca vou carregar e vou para outra página e saio daqui. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes, que é o quê? A gente vai criar o nosso componente de senha aqui. Vou deixar ele pronto já. Basicamente vai ser a mesma coisa, só a gente vai mudar ele para password input. Ele não vai ter o disabled. Eu vou deixar o disabled aqui também. Aqui o label dele vai ser senha. Aqui o ID, aqui o type dele vai ser password. E aqui, ao invés de e-mail input, a gente vai fazer o seguinte. Vamos duplicar esse cara e mudar aqui para password. Ah, mas é a mesma coisa, daria para reutilizar. Daria, só que caso cada input tenha um rumo diferente no futuro, o que é bem plausível que pode acontecer, a gente tem as propriedades deles separadas. Então, para refatorar ficaria mais simples também. E não importa ficar repetitivo, porque o que importa é a declaração aqui. Ó. Quando você for ler esse trecho de código, você vai entender que aqui são as propriedades de um input password e não um e-mail. Então, beleza, a gente já tem aqui o nosso input de password. Dá até para comitar já essa parte, porque a gente não vai mais mexer nele. Como uma feature, criado input de password. Beleza, podemos fechar aqui, voltar lá. E agora na nossa email screen, no login, a gente volta para cá e a gente consegue adicionar
a nossa password screen. Ou seja, vamos ver aqui, a gente vai duplicar nossa email screen. Vamos clicar aqui e escrever password screen. Vamos renomear ela. Nossa password screen, ela vai ter uma interface password screen props. Já vai dar para entender por quê. Aqui o nome dela é password screen e a gente importou password input. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter os dois inputs. Só que lembra que eu falei que esse input poderia receber um disabled? Deixa eu importar ele. Ele vai receber esse disabled e a gente vai ter um value aqui como email. Da onde que vai vir esse value? Daqui, ó, email string, e a gente vai dizer que ele recebe aqui a nossa password screen props. E-mail. Pronto. Aqui a gente vai mudar esse texto para digite a senha. Ele vai continuar sendo um text com semibold e margem de 5. Só que o que muda é aqui embaixo. Aqui embaixo a gente vai ter dois componentes, que pode ser o esqueceu sua senha ou um botão de avançar. Só que para isso, a gente precisa alternar entre componente, ou seja, a gente vai fazer aqui, ó, const password on change password e a gente vai usar o nosso use text input. E aí, a gente vai passar aqui, ó, para esse nosso password input, a gente vai passar o value password e o nosso on change sendo o on change password. E aí aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um ternário que é o seguinte, boolean. Se a gente tem uma password, eu quero que você renderize um button. Se não, né, dois pontos, o nosso componente de esqueceu sua senha. O que acontece? Isso aqui é chamado de operação ternária, quando você tem uma interrogação e um dois pontos. É o mesmo que escrever assim, ó, if boolean password else alguma outra coisa. E aí eu colocaria o button aqui dentro e o nosso esqueceu a senha aqui. É exatamente a mesma coisa, só que numa operação ternária. O interrogação significa se, né? Ou seja, se essa condição aqui for true, se essa for verdadeira, ele vai cair nessa opção, ou seja, vai mostrar um botão para a gente. Se não, que é o dois pontos, ele vai entrar no nossa segunda condição e vai mostrar o nosso botão de esqueceu a senha. Tá? Vamos testar aqui, vamos colocar aqui button. E agora a gente vai testar aqui. Como é que eu vou testar isso sem ter colocado ele na tela, né? Vamos fazer o seguinte, aqui a gente vai colocar a nossa password screen. Aqui a gente organiza, remove. Nosso password screen, a gente vai dizer que o e-mail dele é teste@email.com, certo? E aí tem outro detalhe, né? Deixa eu pensar aqui como a gente vai fazer isso. Deixa eu comentar esse, que aí vai ficar mais fácil. Ó, eu não consigo editar esse cara, não consigo editar. E se eu digitar a senha, ó, aqui ele trocou para button. Se eu apago a senha, ele volta o nosso cara antigo. Ou seja, se eu não digitei minha senha, eu posso clicar no botão de esqueceu a senha. Se eu digitei a senha, esse botão aqui, ele vai mudar para entrar. Cadê? Vamos voltar aqui e colocar aqui, ó, acessar, né? Então vamos lá, se eu digitar isso aqui, acessar. Se eu não digitei a senha, esqueceu sua senha, tá o botão ali. Esse é o comportamento que a gente quer, só que agora a gente precisa deixar esse botão no mínimo bonitinho, né? E aí para isso, a gente vai colocar aqui
uma role button, um type submit, e aqui a gente vai colocar um class name. Class name vai ficar meio comprido na real nosso class name, então a gente vai fazer o seguinte, vai ser um button default. E aí a gente vai trabalhar a gente vai configurar esse button default como a nosso CSS aqui. Lembra que a gente tem importado? Não tem, né? Então vamos importar aqui. Import login.css. Agora a gente tem importado o nosso login e a gente pode trabalhar nele aqui, sendo o nosso button default. Vamos fazer um apply. E agora a gente vai precisar fazer o seguinte. Aqui. Só para a gente ter o nosso menino aqui. E aí, para não ficar alternando aqui, eu vou deixar comentado. Vou remover esse cara aqui. Remover esse cara aqui. Remover aqui. Eu vou comentar esse aqui. Aí a gente só tem o nosso botão aqui. Que aí fica mais fácil de trabalhar e enxergar o que está acontecendo com ele. A gente vai deixar ele flex column, justify center, a gente vai colocar item center também, vamos ver, até agora sem mudança efetiva nenhuma, mas ele já está aqui com os estilos. A gente vai colocar um texto preto, beleza, sumiu. A gente vai colocar um BG nele para a gente conseguir enxergar. Não, peraí, rounded full, a gente precisa ter um rounded full para ele ser redondo, uma altura mínima de 50 pixels. Deixa eu tirar esse text black aqui, vou colocar um BG red aqui, só para conseguir acompanhando o que está acontecendo. Agora até dá para deixar o text black. Beleza, nosso botão está tomando forma. Vai ser um texto grande, texto no centro. Beleza. Fonte semi-bold. Vai ter uma borda de 1 pixel. Vai ter uma transition de background color. A gente ainda não tem a transition de background color. Vai ter uma duration de 200, uma margem na vertical de 20 pixels. Aí, agora sim. E a borda dele vai ser a nossa Twitter Dark 600. Vamos ver. E aí quando a gente fizer um hover nele, ele vai ter um BG Twitter Dark 100 com 0.9. Beleza, deixa eu tirar o BG Red aqui dele. E também vamos ter aqui um outro apply BG Twitter Dark 100. Dá para colocar aqui BG Twitter Dark 100. Beleza. Esse é o nosso botãozinho default. Então, digitei, ele vai aparecer ali. Beleza. Voltando aqui a nossa screen. Agora deixa eu jogar esse cara para baixo de novo, para cá, a gente volta para cá, deixa grandão. Beleza. Voltando aqui para nossa tela de login,
tá meio zoado isso aqui, certo? Ele tá bem complicado. O que a gente vai fazer é criar um componente para a gente estar fazendo as transições para a gente, de um componente para outro. Só que primeiro a gente vai trabalhar aqui no submit do nosso form. E aí vamos colocar aqui on submit. A gente vai ter uma função handle submit. E a gente vai criar ela aqui em cima. Const handle submit. E essa função ela tem um event, que é react.formEvent, do tipo HTML form element. E aí aqui a gente vai dar um event.preventDefault para ele não fazer o submit, porque, por exemplo, se eu vier aqui hoje e clicar aqui, ele vai tentar submitar o form. Só que eu não quero que ele dê submit, eu quero que o JavaScript trabalhe isso para mim. Então eu estou clicando aqui, nada acontece. Quer dizer, não esqueceu a senha, acontece, porque é um link. E aí, se eu tiro isso daqui, ó, percebe que ele vai tentar carregar a página para mim. Ó. Tentou carregar de novo, ainda colocou essa interrogação. Por quê? Porque a gente está dando submit no form. Aí eu vou prevenir o evento com o comportamento padrão. E a gente vai fazer assim, const form data. Vamos criar aqui um new form data. E a gente vai passar o event.currentTarget. Com isso, a gente consegue pegar do e-mail aqui o nosso campo e a password também pelo name. E aí a gente vai fazer o seguinte, const email, set email, e a gente vai colocar use state e uma string vazia. Ou seja, vamos dar um set email e passar form data.get email. Aqui ele vai reclamar porque esse cara pode não existir, ó. Ele vai reclamar e dizer assim, ó, form data ou null. E ele vai dizer, o tipo null não é do tipo setStateAction para uma string. E a gente faz assim, coloca a exclamação aqui, e a gente está dizendo que ele nunca mais vai ser null, e aí coloca assim, as string. Ou seja, a gente está fazendo um casting, né? Está forçando uma tipagem string aqui para ele. E beleza. E aí, com isso, a gente vem aqui, consegue digitar aqui. Quando a gente der um submit, nada aconteceu ainda, porque a gente não fez nada. Vamos dar um console log aqui no nosso form data.get email. Vamos ver o que traz aqui pra gente. Vamos lá. teste@123.com. Trouxe um null. Ou seja, ele pode ser null. Vamos ver o que aconteceu. Nosso e-mail input. Ah, o nosso e-mail input está sem name aqui, rapaziada. A gente precisa passar um name para ele. Então aqui a gente vem e coloca assim, ó, name e-mail. Esse name e-mail é exatamente o mesmo name que a gente está colocando no get aqui, tá? Mesma coisa a gente vai precisar para o password né? Não, na verdade o password não. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue o e-mail. teste@123. Aí, ó, beleza. A gente já conseguiu o nosso teste 123. Só que o comportamento ainda não está adequado do jeito que a gente gostaria. E aí, beleza. O que acontece agora é que a gente precisa ter uma condição para alternar entre as telas, né, de e-mail e de senha. Aí a gente vai criar aqui uma const, que vai ser um use state false. E aqui a gente vai colocar should swap, ou seja, deve trocar, fazer o swap. E a gente faz assim, set should swap. E aqui no final a gente vai fazer assim, ó, set should swap true, ou seja, depois que eu fizer o submit do meu e-mail, eu quero deve trocar, ou seja, deve trocar o que? A tela. E a gente vem e faz assim, ó, né? Vamos fazer aquele ternário de novo, que é o que? Should swap? Se sim, ele vai mostrar a nossa senha.
Se não, a gente está na primeira tela, ele mostra o nosso e-mail. Aqui, ó, teste@teste. Só que agora a gente não tem mais o botão aqui para ir para o próximo, certo? Então a gente volta lá no nossa email screen e a gente vai fazer aqui a mesma coisa. Só que a gente já começou a repetir essa situação de troca muitas vezes. E isso aqui não é um comportamento legal. E a gente não consegue entender de primeira, assim, só de bater o olho e saber o que está acontecendo. Aí para isso a gente pode criar aquele hook auxiliar de swap. A gente vai criar aqui nos helpers um cara chamado render.tsx e a gente vai fazer o seguinte, vamos dar um import react from react padrão, vamos adicionar aqui no index o nosso export de hooks e o nosso export de render. Beleza. E agora aqui a gente vai fazer o seguinte, export function swap component e a gente vai fazer assim, ó, condition, que é um boolean, ou seja, a gente vai ter a nossa condição, a gente vai ter um render when condition true, ou seja, vai ser um react.reactNode, e aqui a gente vai ter um render when condition false. O que é isso? A gente vai ter uma condição, né, verdadeiro ou falso, e a gente vai ter dois componentes. Um componente para quando a condição for verdadeira e um componente para a condição quando ela for falsa. E aí a gente faz o seguinte, return condition, certo? Se ela for true, a gente vai retornar o seguinte. Vamos fazer assim. A gente coloca assim e coloca render when condition true. Se não, a gente copia isso aqui e só muda aqui para false. E agora, aqui no nosso index, já dá para usar ele aqui, ó. A gente vai pegar e usar ele aqui, ó, swap component, e a gente vai colocar aqui, ó, should swap. Se deve trocar, a gente mostra a password, se não, a gente mostra a screen, e aí a gente remove isso. E pronto, swap component. Só que olha só uma coisa, se a gente passa o mouse aqui, ele fica assim, ó. Não tem nenhuma dica dizendo o que é a condição, nem o que é o render condition. Apesar das nossas variáveis estarem bem declarativas, a gente tem que ficar passando o mouse em cima e ele não tem nada. Aí a gente pode usar aqui o chamado JSDocs, que é aqui, ó. Eu vou dar um enter aqui, barra asterisco enter e asterisco barra. Deixa eu ver se tem um snippet aqui. Ah, ótimo. E aí eu posso fazer o seguinte, ó. Com esse formato aqui de comentário, eu vou escrever assim, ó, swap component is a helper function to render one of two components based on a condition. Olha que legal agora. Se eu passo o mouse em cima, ele tem aqui, ó, swap component é um helper, uma função helper para renderizar um de dois componentes baseado em uma condição. E dá para fazer um pouco mais ainda. Dá para a gente dar um enter aqui, colocar assim, ó, param condition, que é o nome do primeiro parâmetro, e a gente vai colocar assim, ó, condition to be evaluated to show the component. Ou seja, quando a gente passa o mouse em cima, ele diz aqui, ó, o parâmetro condition, né,
qual que é, e ele diz aqui, ó, condição a ser checada para mostrar o componente. E a gente vai fazer a mesma coisa para o render when condition true. Ó, pode ver que até o VS Code já ajuda. E aqui, ó, the children, né, to be rendered when the condition is true. A gente pode duplicar essa linha, colocar aqui false e só mudar aqui para false. E ainda colocar um returns aqui, ó, @returns the component to be rendered. E aí, beleza, a gente tem uma documentação pronta aqui, ó. O VS Code até entende e já ajuda aqui a gente, ó. Swap component é uma função helper para renderizar um de dois componentes baseados em uma condição. A condição é a condição a ser checada para mostrar o componente. E aqui, render when condition true é o filho que vai ser renderizado quando a condição for true. E o render when condition false é o filho a ser renderizado quando a condição é false. E aí ele retorna o que? O componente a ser renderizado. E aí com isso, a gente já tem o nosso componente de swap. A gente pode voltar aqui e aqui passar o mouse em cima, ele tem a documentação aqui em todo lugar que a gente utilizar esse cara. E aí a gente vai commitar aqui agora, que a gente criou funcionalidades novas, né? Vamos commitar o helper, fit, criado componente, criado helper, né? Helper para troca de componentes. Aqui o nosso form input, a gente vai dar um refactor, adicionada propriedade name que faltava. Aqui a gente só comentou, então a gente pode deixar assim, vamos ignorar esse cara por enquanto. Aqui em screens a gente criou a nossa tela de e-mail e a nossa tela de password. A gente pode marcar aqui e colocar assim, ó, fit criadas telas de e-mail e senha. O nosso login a gente refatorou para utilizar as telas criadas, né? Aqui a gente pode remover o console log. E aqui o nosso login a gente criou o botão, então a gente vai commitar como feature, né? É uma feature. Não, feature não, é refactor. Atualizada para tela para atualizada na página para uso dinâmico das telas. E pronto. A gente já tem o nosso cara commitado. E aí na próxima aula a gente já vai continuar adicionando mais dinâmica, adicionando lazy load aqui, que é a parte do code splitting, igual a gente fez lá na factory, né, que a gente vai adicionar no router, aliás, a gente vai adicionar o carregamento dinâmico e em partes da nossa senha, tá, da tela de senha, porque se eu nunca digitar nada aqui e prosseguir, ele não deveria me deixar ir para a próxima página e não deveria carregar a próxima página também. Isso, pensando numa rede social do tamanho do Twitter, por exemplo, pode significar um custo gigantesco com transferência de dados. Porque, por exemplo, cada vez que a gente baixa 10 KB, baixa 890 KB, tem um custo de transferência de dados em servidores e tudo mais. Aí a gente imagina uma rede social usada por bilhões de pessoas tendo bilhões de vezes 10 KB baixados. Isso vai dar um custo tremendo. E aí quanto mais a gente puder fazer esses carregamentos assíncronos, né, por partes, mais a gente diminui o custo conforme o usuário utiliza. Ou seja, um usuário que chega aqui, não clica para prosseguir, ele não vai dar um custo gigantesco de transferência de dados, porque ele não precisa baixar a aplicação inteira para ignorar e voltar para o Google, por exemplo.
Agora, um usuário assíduo que vai fazer login, que vai acessar, que vai dar likes, que vai dar retweets e tudo mais, esse usuário sim vai baixar todos os pedaços da nossa aplicação e vai valer a pena o custo de data transfer, né? Que é o custo de transferência de dados e de download de arquivos. E aí na próxima a gente vai fazer a dinâmica aqui de poder digitar, seguir para o próximo passo, digitar a senha e fazer o login. Beleza? Valeu!